É um motivo de muita alegria, muita responsabilidade, muito temor e muito tremor poder ser participante dessa série expositiva das cartas da Ásia. Pastora Marta, pastor Tiel, Deus os abençoe, obrigado pela oportunidade, né? Nós temos que nos preocupar não em substituir o nosso pastor, não, mas em falar aquilo que Jesus quer que nós falamos para a noiva, porque ele é quem é o noivo, como aprendemos no domingo de ceia, na igreja de Pérgamo. Então, cada pingo mal colocado, eu serei cobrado. Amém? Eu louvo a Deus por hoje poder ter visto a minha esposa cantar. Há 4 anos atrás, quem esteve aqui, vocês perceberam que a voz da amada mudou? Percebeu, pastor? Ela alcançava notas que hoje ela já não alcança mais. Por quê? Porque a razão da vida dela já não é mais o canto, e sim pastorear, cuidar de mulheres guerreiras, cuidar de uma casa, cuidar de um filho, de um esposo e de pessoas que ainda vão chegar. Então percebam que a voz vai ficando mais grave, ela vai ficando um pouquinho mais nervosa. E eu não estou falando isso para acabar com o ministério dela, não, porque esse ministério de louvor para ela nem existe. Ela é uma pastora, líder de obreiras e a mulher que deu Deus para a minha vida para alegrar todas as minhas manhãs. Amém, minha pastora? Deus abençoe. E eu confesso aos irmãos que eu poderia muito bem ler apenas a passagem que nós precisamos, porque a irmã Aline já pregou tudo aqui nesse altar, né? Glórias a Deus. Às vezes Deus escreve as coisas da forma mais estranha para as nossas vidas. A irmã foi abençoada no Tinder. Eu conheci a pastora Kelly no Paracundê, não foi? Aonde já não importa mais que nós estejamos. Amém? Para quem não sabe, a pastora Kelly era cantora de samba e tal, e eu frequentava qualquer buraco que vocês imaginarem, onde tinha um pandeiro batendo, lá estava o Rodrigo. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eis-me aqui hoje para poder ser um canal, talvez sim, de Deus para as nossas vidas. E uso as palavras do nosso pastor Marcelo, que eu não atrapalhe em nada aquilo que Deus quer falar para a igreja. Por favor, Mateus, Apocalipse, no seu capítulo 2. Deixa eu abrir aqui meu notebook. Como diz o presbítero Genilson, né? Vou roubar a piada do nosso irmão. Que eu poderia muito bem confiar na minha memória, graças a Deus ela não falha. Mas por amor a Deus e amor à igreja, eu não posso arriscar algo tão importante no meu intelecto, não. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém? No seu versículo 18, carta do apóstolo João à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como de chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, amor e serviço, fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E por último, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E o 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje é a 4ª carta, hoje é a 4ª igreja, a igreja de Tiatira. Nós começamos com Éfeso
Esmirna e Pérgamo. João, 90 depois de Cristo, na prisão, na ilha de Pátimos, na Grécia, recebeu uma profecia vinda de Jesus, arrebatado em espírito, para que entregasse 7 cartas para 7 igrejas diferentes da Ásia Menor, o que hoje nós conhecemos como a Turquia. A primeira carta do pastor Marcelo sobre Éfeso. Éfeso, ele nos ensinou que era uma igreja que era extremamente próspera em sua obra. Não deixava absolutamente nada para depois. Os mesmos adjetivos que o pastor Tiel usou aqui para o pastor Rafael, para o pastor Carlos, sobre o irmão Leleco lá do Carrãozinho. Gente que tinha afinco com a obra. Gente que não deixava nada para depois. Só que a igreja de Éfeso não fazia com amor. Jesus disse: tenho algo contra ti. Abandonastes as suas primeiras obras. Abandonaste o seu primeiro amor. Pois bem, a igreja de Esmirna. Esmirna significa mirra. Era uma erva amarga que, quando era amassada, gerava um bom perfume. A menor das cartas da Ásia. Porém, foi a igreja que mais sofreu e padeceu por amor a Jesus. Ela era totalmente irrepreensível. Jesus não deixou nada que fosse contrário à igreja de Esmirna. Lhe fez um único pedido: permaneça fiel, fiel até a morte, que lhe darei a coroa da vida. Essa foi a igreja de Esmirna. E nós podemos ver no culto de ceia a igreja de Pérgamo, onde a igreja de Pérgamo ela era conivente com falsas doutrinas. Tinha gente dentro da igreja de Pérgamo ensinando o culto a Baal, a doutrina de Balaão. E lá no livro de Números nós podemos ver que Balaão ele tinha sido pago para profetizar contra a igreja. Só que ele não podia profetizar contra o povo de Deus. Só que ele queria o dinheiro também de que ele ia pegar daquele que estava o contratando para fazer mal ao povo de Deus. Ele foi e deu uma estratégia. Eu não posso os amaldiçoar. Mas se você colocar mulheres em meio ao arraial dos israelitas, numa questão de tempo eles vão se afastar dos seus caminhos. Pois bem, era exatamente o que acontecia na igreja de Pérgamo. Enquanto o povo estava glorificando ao Senhor, nos porões da igreja de Pérgamo, idolatria e fornicação estavam acontecendo à torto e à direito. E nós vamos ver hoje que a mesma estratégia que o Satanás usou para derrubar a igreja de Pérgamo, ele também estendeu até a igreja de Tiatira. Porque se nós formos parar para imaginar, a igreja de Esmirna, ela foi totalmente amassada de fora para dentro. Mas ela nunca deixou de glorificar e bendizer o nome santo de Jesus. Eles nunca negaram a sua fé. E Satanás é um inimigo astuto, é um inimigo milenar. Desde a criação do mundo ele está lá. Se não fosse assim, Adão e Eva não teriam caído. E ele é faixa preta em tirar o povo de Deus da sua linha, da sua rota, da sua trajetória, dos seus caminhos. E ele entendeu que se funcionou em Pérgamo, em Tiatira também vai funcionar. Então Pérgamo foi uma igreja que ela não foi explodida. A sua atuação maligna não foi de fora para dentro. De dentro da igreja veio a idolatria, veio a fornicação, veio o pecado e a igreja padeceu por causa disso. A igreja de Tiatira é da mesma maneira e nós vamos ver mais adiante. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A igreja de Tiatira. Tiatira não tinha um destaque econômico avantajado? Sim, tinha. Mas politicamente falando e religiosamente falando, ela era a menor das igrejas. O seu destaque era puramente financeiro e econômico. A igreja de Tiatira, ela ficava na rota de todo o correio imperial da Ásia e da Europa. Ou seja, tudo que era vendido aos asiáticos, que tinham que ser levado como tributos a Roma, passava pela igreja de Tiatira. E por essa razão, Tiatira era uma sede de grêmios, de sindicatos, de conglomerados econômicos. Ou seja, como isso acontecia? Imagina que várias empresas têxteis se reuniam, cada um no seu dono, criavam uma associação, criavam uma instituição, criavam um cartel, aonde quem participasse daquele cartel, quem participasse daquele grêmio, teria vantagem econômica. Não é diferente dos dias de hoje, ou para bem ou para mal.
É muito simples. Se você de repente precisar de um casamento e você precisar de uma banda, na hora você vai falar com o pastor André, porque ele e a pastora Paula, juntamente com o Dezinho e tantos outros músicos daqui da igreja, já estão habituados a fazer cerimônias, fazer festas. E se eles não puderem, na hora ele vai pegar o contato dele e vai falar: eu não conheço, mas tem alguém de confiança que eu posso te indicar. E Tiatira era exatamente dessa mesma forma. Se você não participasse desse grupo, você não estava em evidência comercialmente. Vamos imaginar como se fosse o Google hoje. Se o pastor Diego pegar a Nova Canaã, pagar o Google, para que o Google anunciasse a sua empresa, quando você pesquisar lá no Google, higienização automotiva, se o pastor Diego estiver em dia com o seu patrocínio, o primeiro nome que vai aparecer no Google aqui na Redondeza, Nova Canaã. Higienização automotiva. Então a igreja de Tiatira estava localizada numa cidade que tinha diversos centros comerciais. E para você poder ter destaque, você tinha que participar. Senão você não era bendito, você não era visto, ninguém te conhecia. Só que para participar desse grêmio não era simplesmente você pagar uma taxa. Esses grêmios, ele tinha deuses que funcionavam como se fossem seus patronos, como fossem seus padroeiros. Misericórdia. O Brasil não tem o costume de dizer que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil? Cada grêmio da cidade de Tiatira também tinha a sua entidade padroeira, o seu deus pagão que o representava. Só que para você poder fazer parte desse grêmio, você não tinha que simplesmente ser contribuinte com aquele sindicato. Não, você tinha que comer da mesa daquele ídolo e prestar culto da maneira que aquele ídolo exigisse. Se você não fizesse parte desse grêmio, você não tinha nenhum destaque, ninguém te conhecia, ninguém te via. Então, se o pastor Diego não prestasse o culto ao Google, automaticamente ninguém ia conseguir encontrar a Nova Canaã quando fizesse a pesquisa. Se o pastor André, juntamente com seus músicos, não prestassem o culto àquele que divulgasse a sua banda, automaticamente, quando alguém fosse casar, ninguém ia saber da banda do pastor André. Era isso que acontecia em Tiatira. E a igreja de Tiatira estava sitiada nessa cidade. Naqueles grêmios também tinham cristãos, também estava o povo de Deus envolvido. Aí eu pergunto a vocês, aqueles que eram pagões, aqueles que eram mundanos, aqueles que eram bárbaros, aqueles que não professavam a fé em Cristo, para eles tanto faz, tanto fez. Mas e para um cristão que precisava colocar a sua empresa em evidência, como ele fazia para participar daquele culto? Como ele fazia para participar daquele grêmio, pastor Tiel? É como diz o mundo, aquele que está na chuva é para se molhar. E se ele tivesse que entrar ali, ele tinha que participar daquela mesa e ele tinha que adorar aqueles falsos deuses. Senão ele não era bem-vindo naquele lugar. Porque se tem deuses estranhos, tem sacerdotes. Todo deus estranho que tem na Bíblia, todo deus pagão, tem o seu sacerdote. E automaticamente, se o sacerdote está vendo que você não está adorando da maneira correta, você vai ser convidado a se retirar. E isso era o checkmate dos crentes da igreja de Tiatira. Se eu preciso vender os meus salgados, como é que eu faço para participar do grêmio dos salgados sem adorar a entidade pagã daquele grêmio? Se estava na chuva, tinha que se molhar. E essa era a dúvida, essa era a problemática do povo de Israel, do povo de Tiatira que adorava a Jesus de Nazaré. Cristãos envolvidos em grêmios que praticavam a idolatria. Será que todos nós aqui estamos isentos de trabalhar num lugar onde a gente sabe que coisas erradas acontecem? Será que a gente nunca trabalhou num lugar onde passa nota fria, nota falsa, serviço sem nota, sonegação de impostos? O ruim é quando a gente fica sabendo. É melhor que a gente não soubesse. É melhor que nós estivéssemos na ignorância. Porque a partir do momento onde você sabe e não toma uma providência, você passa a ser conivente. E a conivência perante o Senhor, é melhor que a gente arranque um olho do que todo o corpo ser condenado. Então padeça como Esmirna, mas não negue o seu Jesus. E a igreja de Tiatira estava colocando a sua adoração em xeque-mate. Só que aparece uma profetisa chamada Jezabel, que diz ter a solução. O que Jezabel pregava para esse povo? Para que vocês conseguirem vencer esse pecado da idolatria, vocês primeiro precisam ser participantes da idolatria. Para que vocês consigam vencer a Satanás, vocês primeiro precisam ser participantes do culto a Satanás. Mais para frente nós vamos ver isso aqui com mais calma, é apenas uma introdução.
Percebam, estava conversando isso com a Wilson há 3, 4 anos atrás, junto de um monte de jovens que estavam lá em casa. Pela misericórdia do Senhor, eu vivi 31 anos sem conhecer nada do Evangelho, pelo contrário, ateu. Só que Jesus, pela misericórdia dele, me chamou. Só que eu sei a minha trajetória em 31 anos. Eu sei o que eu fazia de errado lá fora e de onde eu tenho que me abster. Mas não é o exemplo dos nossos jovens. Não é o exemplo da Laurinha que estava aqui, da Titi que estava adorando ao Senhor com a dança. Pela misericórdia de Deus, eles não vão precisar passar por nem 1% daquilo que eu passei por não ter vindo de um lar cristão. A irmã Aline trouxe o testemunho dela aqui, que no meio do caminho ela acabou se desvencilhando dos caminhos do Senhor. E pela misericórdia do Senhor ela pôde voltar à graça e o caminho que leva à salvação. Então, como ela, como jovem senhora, for alcançada por alguém que falar, me ajuda que eu estou quase igual a você, 2 Coríntios 1, versículo 4 diz que o Deus de todas as misericórdias vai fazer com que a gente console uns aos outros com a mesma misericórdia que Ele nos consolou. Ou seja, a sua trajetória não é em vão, não foi em vão e não vai ser em vão. O seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia vai servir de testemunho sim, para consolar aquele que está passando pelo mesmo problema que você passou ou está passando. Isso é o que Paulo nos ensina, não o que Jezabel nos ensina. Jezabel diz que nós temos que pular de cabeça no encharco do lodo e do pecado, para poder testemunhar sobre o lodo e sobre o pecado. Não é assim que a banda toca, igreja. Não é assim que funciona. Nós temos um testemunho fortíssimo do nosso pastor Cristiano. Mas será que para você saber que o crime não compensa, você vai ter que ir lá para cima do crime também? E era isso que Jezabel pregava. Nós temos testemunhas de libertação da droga, do vício. Será que você precisa ir para uma clínica muito louco de cocaína para saber que a cocaína não presta? E era isso que Jezabel pregava, pelo contrário. Se você precisa vencer o seu pouco vício que você tem agora, cheira até ter uma overdose. Que aí depois você vai fazer jus da misericórdia do Senhor na sua vida. Porque Paulo nos ensina em Romanos 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por favor, Mateus, Romanos 6, versículos 1 e 2. A gente fala que a graça abundou e para por aí. Não, olha como Paulo continuou pregando para a igreja de Roma. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Eu fico imaginando se aquele de modo nenhum fosse escrito pelo pastor Vitorino. De verdade. Tá maluco, meu irmão? Você tá louco? Nós que estamos mortos para o pecado não vamos mais viver mais nele. Tá metendo o Nardone, como diz o Cris? Só que Paulo ele foi bastante educado. De modo nenhum. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Mas você vai continuar vivendo no pecado para que a graça continue abundando? De maneira nenhuma. Como nós vamos viver no pecado se nós estamos mortos para o pecado? Só que Jezabel pregava o avesso, pregava o contrário. Não, se você tem que ser participante do Grêmio para você poder ser atuante e ter dinheiro e ser próspero, você precisa participar da mesa e participar da idolatria e da fornicação, para que daí então você saiba do que você tem que se afastar. Isso é loucura. Qualquer coisa que seja pregada parecido com isso, igreja, em nome de Jesus, é doutrina de Jezabel. Totalmente contrária àquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Só que ali dentro da igreja de Tiatira, tinha uma mulher que se dizia profetiza, ensinando esses falsos ensinos. Glórias a Deus por isso. Vamos dar sequência? Pois bem, esse é o dilema da igreja de Tiatira. Ser santo ou ser próspero? Porque não havia uma outra maneira dentro daquela cidade de você ser próspero se você não participasse da mesa consagrada aos ídolos. Negar o Grêmio e ser infiel a Jesus? Colocar em xeque aquilo que poderia te levar à vida eterna justamente para você não deixar sua geladeira vazia? Para que você alimente o seu bel prazer? Quem se lembra da igreja de Esmirna? Quando o pastor Marcelo falou 2 palavras em grego, pintocheia e... eu não lembro a segunda. Uma das palavras significa uma pobreza de coisas que são supérfluos. É o Jordan. Só que a outra palavra dizia que era para não andar descalço. E a igreja de Esmirna, ela padecia das coisas básicas. Não tinha gás. Eles nem podiam reclamar do feijão, porque não tinha gás para cozinhar o feijão. Eles nem poderiam reclamar que eles não tinham fogão, porque eles não tinham suas casas.
Tudo da igreja de Esmirna foi tomado e eles nunca negaram a Cristo. Diferentemente de Tiatira, que estava ainda na corda bamba, sabendo se deveria ou não se abster daquilo que Jesus determinou. Esse é o pano de fundo da igreja de Esmirna. Agora nós vamos entrar versículo a versículo. Pelos olhos dos homens, a igreja de Tiatira, ela era uma igreja até que próspera. Uma igreja movimentada, uma igreja avivada. Uma igreja que era gostosa de se frequentar. Mas e para aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Como será que ele enxergava essa igreja? Vamos ver agora, em nome de Jesus. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como de chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O pastor Tiel falou algo interessante aqui que só confirmou aquilo que vai ser pregado hoje. Ele percebe a ausência e a presença de cada um de nós aqui. Mas com certeza, pastor Tiel, um dia passou alguém batido. E foi igual a irmã Aline falou: se eu falto, o pastor me manda mensagem. Só que se o pastor Tiel não te mandar mensagem na sua falta, não fique pensando que o pastor Tiel não te ama, que ele não gosta de você e que ele está orando para que você saia da Mila. Não. Ele só não percebeu a sua presença. Ele talvez não tenha te visto. Na ceia você não consegue nem enxergar os pastores. É muito difícil. Às vezes a gente tem algum assunto mais sério para ser tratado, só no WhatsApp quando chegar em casa. Porque é uma muvuca de pessoas, graças a Deus por isso. Pior seria, né, pastor, se fosse Pedro, Tiago e João. E seria fácil pastorear aqueles três, né? Mas não, Deus está mudando os rostos, está mudando as pessoas, mudando as famílias, e a graça vai sendo multiplicada, porque são novos lares que estão sendo alcançados pela graça de Jesus. Só que o pastor Tiago não tem os olhos como chama de fogo de Jesus. O Espírito que habita nele, sim. Então, se tiver alguma coisa que precisa ser atingida na sua vida, Deus vai falar primeiro com o nosso anjo. Só que Jesus estava olhando a igreja que estava na palma da sua mão, como diz o início da carta aos Romanos. Os 7 castiçais estavam na sua destra, e os castiçais são as igrejas. E Jesus andava no meio deles, e eles também estavam nas suas mãos. Agora você imagina 7 igrejas na mão de Cristo, e ele com olhos como chamas de fogo. Ele contempla tudo. Nada passa batido da onisciência de Jesus. Você pode até estar com uma vida meio borocochô perante as Sagradas Escrituras. E Jesus está sabendo de todas as coisas. Pode até ser que o pastor Tiel não saiba. Pode até ser que Deus não tenha usado um profeta para chegar e falar em você: assim te diz o Senhor, se conserta. Mas não é porque ele não falou que ele não saiba. Os olhos dele são como chamas de fogo. E tinha gente em Tiatira sendo participante dos grêmios, dos banquetes e da fornicação. E não é porque eles estavam todo domingo, segunda e quinta na igreja de Tiatira que Jesus não sabia das coisas que estavam acontecendo. Esse é o mal do cristão. E eu não estou aqui como um alienígena, eu também sou cristão. Às vezes a gente comete algum erro, comete algum pecado, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo apologia a isso. Entendam. E a gente faz alguma coisa errada, a gente sente que não existe o assim te diz o Senhor de ninguém, e as coisas passam batido. Só que a gente esquece como Davi orou no Salmo 51. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. E Hebreus 12 também nos ensina no versículo 5, 6 e 7. Ele fala que a repreensão do Senhor são para aqueles que ele tem como filho. Porque se você está vivendo sem repreensão, Deus o tem como um bastardo. E muito pior do que ser repreendido por Deus é ser ignorado pelo Senhor. E quando você estiver escutando, assim te diz o Senhor, se conserta, vai dando glória. Porque a partir do momento que você continuar fazendo as mesmas coisas que você tem feito e não se arrependido, e não vier mais o convencimento do Espírito Santo, aí você precisa ficar preocupado. Porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Só que de Deus ninguém escarnece. A gente esquece disso, pastora Marta. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Porque de Deus ninguém zomba. E não é porque ele te brecou na primeira batida de cabeça que você deu, que ele está sendo conivente com as coisas que você está fazendo. Igreja de Tiatira, aqui é a igreja Mila. Amém? Não vamos estranhar aquilo que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite.
Porque são 7 igrejas, 7 realidades, 7 maneiras diferentes de falar com os anjos. E hoje Deus está tratando dessa maneira. Perceba que a igreja de Tiatira, eles estavam ganhando dinheiro de forma ilícita, de forma errada, de forma profana, mas ainda estavam participando, Diácono Lindomar, dos cultos. Será que de repente os dízimos e as ofertas da igreja de Tiatira, elas vinham de forma lícita ou ilícita, pastor Tiel? A gente precisa se preocupar com isso. Por favor, Mateus, Isaías 61, no versículo 8. Apenas a versão Almeida Corrigida Fiel traz de fato o que esse versículo quer dizer. Apenas a parte A. Porque eu sou o Senhor e amo o juízo. Odeio o que foi roubado e oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Mas perceba o que diz a parte A. Eu amo o juízo e odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Pode até ser que fosse um cordeiro de 1 ano imaculado, sem nenhuma mancha, do jeito que a lei determinava. Mas aquele cordeiro era seu? Ele fazia parte do seu rebanho? Ele foi extraviado de alguém? Ele foi roubado? E o pior, entregue em holocausto. Ou seja, ele pegou a fila perante o sacerdote para apresentar como oferta. Há 30 minutos atrás aqui nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor. Eu espero que em nome de Jesus, 100% de tudo que foi arrecadado tenha sido de forma honesta, de forma pura, de forma, verdadeiramente singela. Porque se foi da maneira que Isaías disse ali, eu odeio o que foi roubado e oferecido em holocausto. E já já a gente vai ver o que Isaías fala no seu capítulo 63. E eu chorei tanto nessa manhã, que pela misericórdia do Senhor a gente consiga chegar até lá. Amém. Jesus conhece exatamente como é a sua igreja, por causa dos seus olhos como de chama de fogo. E nós percebemos, conforme a leitura que a gente fez inicial, que 3 qualidades de pessoas existiam na igreja de Tiatira. Aqueles que eram fiéis à sua palavra. Por favor, Mateus, Apocalipse 2, 24. Existiam sim crentes fiéis dentro da igreja. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei. Ou seja, mesmo em meio a toda essa idolatria e fornicação, tinha gente que não se deixava levar. Porém, tinham aqueles que eram parciais, que faziam vista grossa. No versículo 20, Mateus, por favor. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Perceba que quem ensinava era Jezabel, mas tinha gente assistindo e não estava fazendo absolutamente nada. Esses são aqueles que são coniventes. Bem no início da primeira carta aos Coríntios, os que são da casa de Cloe, que levaram tudo o que estava acontecendo errado na igreja de Corinto, até o pastor da igreja de Corinto, que era Paulo. E é bom que essas coisas aconteçam, para que os justos se manifestem, diz 1 Coríntios 11, no seu versículo 18 ou 19. Não precisa ir até lá, Mateus, segura. É bom que as coisas erradas aconteçam, para que os justos se manifestem. Porque se você está vendo a coisa errada acontecer, você é conivente. E nas mínimas coisas, um chiclete colado embaixo da cadeira vai dar trabalho para o obreiro tirar daqui a 6 meses, quando ele descobrir. Isso aqui é a casa do Senhor, isso aqui não é a estação da Sé. Percebam, entendam, vejam. Um copo que você derramar e você não acionar a obreira para pegar um pano, pode ser que cause daqui a pouco um acidente. E você é cúmplice daquilo. Você não derrubou, mas você viu e não tomou uma atitude. Só que tinha gente vindo, as profetisas Jezabel pregando, ensinando, doutrinando, fazendo discípulos, e tinha gente que não fazia absolutamente nada. E a terceira qualidade de cristãos da igreja de Tiatira, no seu versículo 21 e 22, Mateus. Dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre as que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, tinha turma que era matriculada na igreja de Jezabel, que pagavam as mensalidades da escola da Jezabel. Gente que sentava na fileira da frente. E não era só ouvinte, era praticante. Dentro da mesma igreja tinha gente boa, gente que era mais ou menos e gente ruim. Dentro da mesma igreja.
E para Jesus ter se apresentado como os olhos como de chama de fogo, é porque os líderes estavam vendo e não estavam enxergando absolutamente nada. Mas teve que vir o pastor dos pastores, como Pedro nos ensina, o pastor das nossas almas, denunciar o pecado que os líderes não viam. Só que a palavra não nos ensina se a liderança era fiel, se a liderança era parcial ou se a liderança era profana. Só que tinha coisa errada acontecendo lá dentro e Jesus queria corrigir tudo aquilo. Mateus nos ensina no capítulo 7 que pela árvore nós conheceremos os frutos. E aqui nós vimos 3 qualidades de frutos: bons, meia boca e ruins. Só que ali estava a gente se alimentando de uma salada de fruta, sem saber o que estava comendo. Só que Jesus, que tem os olhos como de chama de fogo, ele faz igual uma criança que monta uma frase naquela sopa de letrinha. Com os olhos dele ele consegue ver realmente o seu coração e a sua intenção. Se você está aqui apenas para agradar seu pai, sua mãe, seu esposo, se você está aqui para bater continência ao pastor Tiel, ou se você veio verdadeiramente adorar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Sem banda, sem microfone, sem ar-condicionado, pode ser que seu banco esteja meio balançando. Deus vai preparar a gente trocar todos esses bancos. Talvez você não tenha a vaga de estacionamento que você queria. Aqui não tem um telão que talvez você gostaria que tivesse. Mas uma coisa tem, em nome de Jesus, palavra de Deus. E se isso não for o suficiente para você, eu sinto muito. E eu não te convido a ir embora. O Espírito Santo de Deus que manda aqui, é Ele quem vai chacoalhar a roseira. Amém? Versículo 19, por favor, Mateus. Glórias a Deus. Assim disse Jesus à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, amor, serviço, fé, paciência, e que as tuas obras são mais do que as primeiras. Percebam, a igreja tinha obras, ou seja, trabalhava. O amor que faltou em Éfeso, Tiatira tinha. Serviço, fé e paciência. Assim como a igreja de Esmirna também padecia por causa do sofrimento, a de Tiatira também. E que as tuas obras são mais do que as primeiras. Era uma igreja que progredia. Ela começou na salinha e já estava de esquina. Era uma igreja que era próspera. Era uma igreja que andava, era uma igreja que caminhava, uma igreja que não parava. Reformou o banheiro, vamos reformar o altar. Reformou o altar, vamos consertar o ar. Vamos pôr 2, 3 quartos, ar-condicionado. Vamos quebrar ali, vamos preparar um negócio melhor para a mídia. Vamos fazer alguma coisa, mas vamos prosperar. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta igreja. Amém. Era assim que Tiatira andava. Só que dentro de Tiatira havia pecado. Só que Jesus não deixa de reconhecer as boas obras daqueles que são fiéis. Não quer dizer que porque Tiatira é um barco que está afundando, que ele vai deixar que todos ali morram no naufrágio. Não, tinha gente fiel dentro de Tiatira. Havia uns remanescentes, e é pelos remanescentes que Jesus batalha ali. Mateus nos ensina que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E para que esses não se percam, os dias serão diminuídos. Para quê? Para que aqueles que são fiéis não se percam. Então, igreja, em nome de Jesus, a gente precisa perceber, olha quanta coisa boa a igreja de Tiatira fazia, mas não eram todos os membros. Será que a gente não consegue se espelhar em verdadeiramente quem faz as coisas boas? Por que a gente dá ênfase em dizer que o pastor Elias não está aqui? Gente, quem não quer ser igual ao pastor Elias? Quem não quer estar toda meia-noite em oração, em oração, em oração? Quem está no grupo dos obreiros sabe, quem está no grupo das lideranças sabe. Religiosamente, toda meia-noite, aquele nosso pastor dobra o joelho pela mim e pela sua vida. Será que a vida dele não vai servir de exemplo? Será que a gente não vai ver os nossos pastores aqui e vai se espelhar neles? Será que a gente não vai verdadeiramente tomar como exemplo as coisas boas e ficar só se apegando àquilo que nos traz tristeza, nos traz inveja, faz a gente murmurar, faz a gente fofocar? Percebam, está calor? Tá, mas em nome de Jesus já a gente conserta. Os obreiros já estão se movimentando. O ar-condicionado vai sair em nome de Jesus. Hoje está assim? Amém, glória a Deus por isso. Mas não deixe que isso roube a sua adoração. Não deixe que isso te afaste do propósito inicial de você estar aqui, que é glorificar e bendizer o nome santo de Jesus. Porque quando você estava lá no lado B, lado A,
estou pregando para mim, tá? Eu não queria saber se tinha ventilador, se tinha ar-condicionado, se tinha lugar para sentar. Não. E por que na igreja de Deus eu vou querer ser todo requintado? Não, eu dizimo, eu oferto e eu quero carpete. Não. Você quer aquilo que seu pastor quer através de Jesus. Se não for dessa maneira, tem um remando para a direita, outro remando para a esquerda. Mas o barco vai para o lado que Jesus remar. Sardes, não se percam, não se deixem levar. Você está em Jope? Amém. Se você tem que ir lá para Nínive, não pense em ir para Tarsis. Vai para Nínive, faz o que Jesus quer que você faça. Deus vai preparar um barco para você ir, mas se você não for conforme Ele quer, você vai no ventre de um peixe. Cheira bem? Não sei, vamos perguntar para Jonas, na glória. Jonas, cheira bem? Estou brincando. Glória a Deus por isso. A igreja de Tiatira é uma igreja que tinha crentes sim fiéis. Gente que perseverava na obra do Senhor. E por esse Jesus fez muito. Versículo 20, Mateus, por favor. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deste a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. A carta foi destinada para Tiatira. A carta foi para Jezabel. Então Jesus primeiro repreende a igreja, antes de repreender aquela que estava ensinando a idolatria. Se tem gente te ensinando que tem que ter um bloquinho de carnaval gospel e você vai no bloquinho de carnaval gospel, a culpa não é de quem fez o bloco, a culpa é sua. Depois Jesus vai se acertar com quem criou o bloco. Mas primeiro ele vai se acertar com você, que vestiu o abadá e foi lá participar da festa da carne que antecede a quaresma. Basta a igreja pesquisar. Hoje tem a internet. Você sabe exatamente para quem você está batendo palma. Então em 2024 você não vai ser mais ignorante se foi isso que você fez. E eu louvo a Deus que vai ficar salva, porque possa ser que alguém estava lá e não está aqui. Eu digo lá no carnaval, mas não está aqui hoje no culto, que essa palavra o alcance. Perceba que Jesus primeiro repreende a igreja para depois repreender a profetisa. Porque quem estava errado ali era o povo. Quem estava vendo a coisa errada acontecendo era a liderança. Quem estava dando o microfone para Jezabel era o pastor da igreja de Tiatira. Quem estava concedendo o púlpito para Jezabel era o pastor da igreja de Tiatira. Eram as lideranças. E ninguém fazia absolutamente nada. Éfeso brecou totalmente as falsas doutrinas. Esmirna, então, morreu por causa disso. Só que Pérgamo não. Pérgamo deixou que ensinasse a doutrina de Baal. E Tiatira não foi diferente. Dentro de Tiatira tinha uma sala onde era ensinado tudo que não prestava perante aquilo que Jesus tinha para as nossas vidas. Pode até ser que você não veja. Perceba isso em nome de Jesus. A repreensão, ela foi dada para a igreja de Tiatira antes de ser repreendida a profetisa. Então, se nós caímos em falsos ensinos, uma vez que nós já temos as Sagradas Escrituras, a culpa é única e exclusivamente nossa. João 14, no versículo 25, se eu não me engano, quando fala do outro Consolador, pastora Marta, ele fala que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar tudo que for necessário e nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. É o 26, né, Mateus? Obrigado. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falar lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, o que você precisar para a sua vida e você não lembrar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. O que você precisar para a sua vida que você não conhecer, o Espírito Santo é quem vai te ensinar. Basta que você tenha essa conexão com o Espírito Santo. Só que se você tem a palavra do Senhor, a revelação das revelações, a profecia das profecias, e tem o Espírito Santo, e mesmo assim é levado por vento de doutrina, me desculpa, você está lá porque você gosta. A caneta que vai assinar o seu contrato, que vai custar 10 mil, a toalha que enxugou o suor não sei de quem, que vai custar 5 mil, a água, deixa para lá.
é só sua a culpa de cair nessas falsas heresias. Aí você vai gastar seu tempo, vai gastar a sua fé e ainda vai falar que Jesus não presta. Que a igreja não fez nada por você, que eu não quero mais saber de Deus. Não, você que foi atrás de caneta, atrás de vassoura, atrás de toalha, mas não foi atrás do Espírito Santo de Deus, que é aquele que verdadeiramente ia te ensinar sobre tudo aquilo que você precisa. Jezabel significa puro. É o cúmulo da hipocrisia. Hipocrisia. Como é que o nome puro pode estar pregando tudo aquilo que estava acontecendo? Porque ele refletia exatamente a maneira de viver da igreja de Tiatira. Era uma igreja hipócrita. Eles estavam louvando e bendizendo o nome santo de Jesus, só que na hora de trabalhar das 7 às 5, eles estavam trabalhando totalmente de cabeça para baixo aquilo que a Bíblia exigia deles, aquilo que a palavra exigia deles, aquilo que Jesus exigia deles. Então, primeiro Jesus trata com a igreja, para depois tratar com a mulher Jezabel. Por favor, Mateus, 1 Reis 16. A palavra não nos ensina se a profetisa de Tiatira de fato se chamava Jezabel ou se foi apenas um termo para que fizesse alusão à primeira Jezabel de Reis. No seu versículo 29 até o 33. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco, antes andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Foi e serviu a Baal e o adorou. 32. Levantou o altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Perceba que Jezabel, ela era uma princesa dos Sidônios, dos fenícios, e ela foi o elo comercial entre os Sidônios e entre o reino do norte de Samaria. Exatamente o que Deus não queria que eles fizessem. Deus não queria, quando o povo de Israel, que foi liberto do Egito, fizesse nenhum tipo de aliança, seja matrimonial, seja comercial, seja de amizade, de companheirismo, zero relacionamento com o povo da terra de Canaã. Só que Jezabel, ela foi um elo entre os fenícios e entre o povo de Israel, exatamente como estava acontecendo em Apocalipse. Entre os grêmios que pregavam a idolatria e os crentes da igreja de Tiatira, o canal, a ponte, a ligação, era a profetisa Jezabel. Porque eles sabiam que exatamente o que estava acontecendo ali não poderia ter sido feito. Mas através dos ensinos de Jezabel, eles encontraram conforto para fazer todas aquelas coisas. Mas aí que está. O que era o ensino de Jezabel? Agora a gente vai ver com mais calma. Perceba que Jezabel, para Acabe, comia na palma da mão dela. Tudo que Jezabel mandava, Acabe fazia sem relutar, sem nenhum tipo de questionamento. Pelo contrário, quando ele ficou dodói, quando Nabote não quis vender a vinha, quem foi lá incentivar Acabe a levanta, come, bebe, vira homem e vai lá ver o seu terreno? Foi Jezabel. Quando ele falou, não, eu não sei o que eu faço, quem foi matar Nabote foi Jezabel. Quem fez todo o plano macabro para poder fazer aquilo que Acabe não conseguiu foi Jezabel. Às vezes, perceba em nome de Jesus, quando o homem não está bem posicionado, ele se deixa levar pelo vento de doutrina da sua própria esposa, se ela também não estiver bem posicionada. Vide Adão e Eva. Perceba, eu não estou usando nenhum discurso machista. São dois personagens bíblicos que levaram seus esposos ao fracasso perante o Senhor. Daquela árvore não pode comer, porque ali está o fruto da vida. E ali está o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ela um certo dia pegou a árvore, o fruto, comeu,
deu para o seu esposo, fez tudo do jeito que a serpente queria. Será que Adão não sabia o que Deus mandou ele fazer? É óbvio que ele sabia, mas ele estava muito mais ligado naquilo que a esposa dele esperava para ele do que propriamente aquilo que Deus falou. A mesma coisa Acabe. Acabe sabia exatamente o que ele tinha que fazer perante as leis de Deus, só que ele deu muito mais ouvido a Jezabel. O que a gente entende nessas duas passagens aqui? Que a mulher tem a faca, o queijo, e o pão e o homem na mão. Agora você imagina uma mulher sábia que edifica o seu lar com todos esses dotes, pastora Marta, com todos esses atributos. Não tem quem pare essa casa, não tem quem pare essa família, não tem quem pare esse ministério. Porque a mulher virtuosa, quem a encontrará? Não foi a igreja de Tiatira. Tiatira encontrou Jezabel, que em vez de brecar e falar assim, não, eles estão errados, larga esse grêmio para lá, Deus proverá o cordeiro. Não, ela falou, continua vivendo do jeitinho que você está vivendo. Vai lá, participa, come, festeja, fornica, idolatra, vai lá, faz, pula de cabeça, se encharca, vai com tudo, 100%. Agora você goza da graça e da misericórdia do Senhor. Era isso que Jezabel pregava para a igreja de Tiatira. Esse era o ensinamento básico dela. A graça ela era superabundante em Tiatira, ao ponto do povo esquecer o que é pecado, quebrar tudo e depois vir na ceia comer o corpo e o sangue. O sangue me purifica. Os outros 29 dias só pela graça do Cordeiro. Aí quando chega no 30º dia, toma o sangue do Cordeiro. Não, mas você vai tomar dignamente, porque Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você veio do pó. É na sua pouca força. Vai lá, faz o que você tiver que fazer e volta aqui e ceia. E quando Jesus raiar nas nuvens, tem um lugar especial para você. Já já a gente vai ver aonde. Em nome de Jesus. Versículo 21, Mateus, por favor. Dei-lhe tempo para que não se arrependesse. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Perceba que o tempo ali, o verbo, ele está conjugado no passado. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, não era novidade nenhuma para Jezabel que ela precisava se consertar, que ela precisava parar com o que ela estava fazendo, que ela tinha que se arrepender. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Justamente para isso. É uma nova oportunidade que Ele nos dá de nos acertarmos perante aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Porque no dia que tiver o trono branco, que Ele for salvar e condenar cada um conforme as suas obras, você não vai poder falar para Deus que Ele meteu louco. Não, Deus, eu não sabia. Não, Deus, você não me falou. Não, isso aí para mim é novidade. Novidade não. Para Jezabel não foi novidade. Deus já tinha falado para ela. Para com esses seus ensinos, para com o que você está fazendo, vai se converter, vai nascer de novo, vai fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não dá. E o que ela fez? Não se arrependeu. Versículo 22, Mateus, por favor. Por gentileza, volta no 21. E não se arrependeu. Não é diferente para as nossas vidas. Todos os domingos, todas as segundas, todas as quintas, toda vez que você abre a sua Bíblia, toda vez que você medita na palavra do Senhor, é uma nova oportunidade que Deus te dá, para você entender como você deve se comportar. Isaías 55, versículos 6 e 7. É um convite que Jesus nos dá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Mas aí que está, a misericórdia do Senhor dura de eternidade a eternidade. Sim, é verdade, para aqueles que se arrependem. Mas não para aquele que continua vivendo em pecado. Não para aquele que não larga as velhas obras, as más práticas. Aquele que pode até estar frequentando um culto, mas ainda não faz parte do corpo de Cristo. E Jesus disse ali, buscai-o enquanto se pode achar. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Não sei se eu chego em casa. Eu não sei se eu termino essa ministração. E nem você sabe se você vai terminar de ouvir. Será que existe algo que te impede de viver da glória de Deus para a eternidade? Se tiver, igreja, em nome de Jesus, o momento de se consertar é agora.
Ignora essa ministração se isso não é para você, bichinho de Jacó. Mas João nos ensina, aquele que diz que não tem pecado, se faz mentiroso. Todos nós pecamos e todos nós destituídos estamos da glória de Deus. Mas pela fé no sacrifício de Cristo, nós encontramos paz com o nosso Deus, com o nosso Redentor e com o nosso Salvador. Basta que a gente se arrependa. O inferno ele não foi criado para quem pecou. O inferno ele foi criado para quem não se arrependeu. Basta que se arrependemos. Única e exclusivamente isso. O inferno ele não foi criado para os anjos e demônios apenas. Não, mas para aqueles que zombarem da graça de Jesus também. Então você vai dividir espaço com Satanás até o dia que o inferno for lançado no lago de fogo. Aí deixa para o dia que tiver a série da escatologia, né, pastor Wander? Que eu não me atrevo a mexer ainda com escatologia, é muito profundo. Mas o inferno está preparado para ser queimado, junto com Satanás, com seus anjos e aqueles que não se arrependerem. Por favor, Mateus, versículo 22, indo para o final. Eis que porei numa cama, eis que a porei, se tratando a Jezabel, numa cama, e sobre os que adulteram com ela, ou seja, os que dão vazão aos seus ensinos, virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E eu louvo a Deus pela vida do Joabe, que me passou um aplicativo muito top para pegar palavras e ver o que ela significa em grego. A palavra cama ali, que Jezabel será colocada, significa cline em grego, leito no qual um homem doente é carregado. Aquela que ficava em pé, desviando o povo de Deus dos seus caminhos, vai ser colocada numa cama onde nem ela sozinha vai conseguir andar. Vai ficar totalmente dependente dos outros. Agora eu te pergunto, será que vai ter gente boa para carregar Jezabel? Mediante os seus ensinos? Mediante a sua idolatria? Mediante aquilo que ela tem feito? Se ela está afastando as pessoas do amor de Deus, será que os seus discípulos vão ter amor para carregá-la? Uma coisa é certa, Jesus disse, ela vai para cima de uma cama, enferma. E não tem castigo só para ela, também tem para aqueles que a seguem. E sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação. E é aqui que o calo começa a apertar. A palavra tribulação deriva da palavra tilibo, prensar como uvas no lagar. Percebam que no versículo 18 que nós lemos, Jesus tem os olhos como chamas de fogo e pés reluzentes como bronze polido. Não é que Jesus vai vestir uma bota para pisar no lagar. Ele mesmo vai esmagar aqueles que estão dando vazão para os ensinos de Jezabel na igreja de Tiatira. Por favor, Mateus, Apocalipse 14, 19 e 20. Tribulação, tilibo, prensar como uvas no lagar. E o anjo lançou a sua foice à terra e avidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aí você fala, tá bom, pastor, não entendi nada. Tudo bem. Mateus, Isaías 63, do 1 ao 6. E eu chorei tanto nessa manhã quando eu li isso. Porque eu confesso, já falei isso com o pastor, quando eu escuto a palavra Maranata, meu coração aperta. Fala assim, como assim, pastor, você não quer que Jesus volte? Claro que eu quero. Mas o meu coração se aperta, porque quando ele voltar, ele vai voltar para executar a sua ira. Ele vai voltar para executar a sua justiça. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já morreu e ressuscitou no terceiro dia, há 3.000 anos atrás, e agora ele está deixando que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. E aquele que zombar da graça de Deus, vai acontecer exatamente isso daqui, ó. Olha como Isaías fala com Jesus. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, ou seja, manchadas de vermelho? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar?
E Jesus responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Por favor, Mateus, versículo 4, dessa passagem que nós lemos. Porque o dia da minha vingança estava no meu coração. Mateus 24 nos ensina que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Só o Pai sabe, nem os anjos. Agora você imagina que no coração dele tem um lugar guardado para todos que zombam da cruz? Se isso não te apavora, o amor de Deus não está em você. Porque se o seu irmão ainda não se arrependeu, o nome dele está lá no coração de Cristo. Se o seu pai ainda não segue a Jesus verdadeiramente, também tem uma linha traçada com o nome dele lá. E não é o novo nome não, é o nome que ele tem agora. Se ele chama José, se ele chama João, se ele chama Maria, é o jeito que está lá o nome dos seus parentes. Seu primo, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Tem um nome guardadinho no coração de Jesus. Só que não é nome de bênção. Não é algo bom que está esperando ele. Pelo contrário. O dia da vingança estava no meu coração. Jesus está contando segundos para executar a sua justiça. Ele santo, todo-poderoso como é. Que motivo os anjos têm, pastora, de ficarem louvando santo, santo, santo? E ele sabe que ele é santo, santo, santo. E ele sabe o quanto ele padeceu por amor a nós. O que aconteceu naquela cruz ali, só ele conseguiria aguentar. E não é por ele apenas ter aguentado, por ser quem era e ter passado pelo que passou. Imaginem isso. Ponha isso no seu coração verdadeiramente. Jesus, o unigênito de Deus, veio para a terra como servo, para ser cuspido, para ser chicoteado, para ser arrastado, para ser caluniado, para ser traído. E nada daquilo ele fez porque ele mereceu, não. Ele padeceu por tudo aquilo por amor a nós. E nós mesmos que morremos em Cristo Jesus, temos verdadeiramente que nos arrepender dos nossos maus caminhos e fazer jus o sacrifício de Cristo. Porque aquele que não fizer jus o sacrifício de Jesus, tem um nome seu guardado lá no coração de Cristo. E quando ele voltar, ele não vai vir para te abraçar, ele vai vir te amassar. Pés como bronze reluzente. Ele não vai vestir uma bota, não, ele vai pisar com os seus próprios pés. E a ira dele vai ser justificada em você. Por favor, Mateus, João 3, o Evangelho, o último versículo do capítulo 3, por favor. Eu não sei se é o 27. É o 36, obrigado. A gente pega João 3 e só lembra do 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce não perecesse, mas que herdasse a vida eterna. Olha como termina o capítulo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E existe um espaço no coração de Cristo, como nós lemos no profeta Isaías, guardado para todos aqueles que zombarem do sacrifício de Cristo, para todos aqueles que não se arrependerem, para todos aqueles que não estreitarem as suas veredas, para todos aqueles que não se consertarem, para todos aqueles que não perdoarem, para todos aqueles que não amarem verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lista é grande, mas a graça é maior ainda. Basta que a gente faça jus da graça de Cristo. Não tem pecado nenhum que te afaste da misericórdia do Senhor. Basta que você se arrependa. É simples, a matemática é muito fácil. Você mais arrependimento é igual à vida eterna. Só que você e a sua vontade é igual ao lagar da ira de Deus. E vai ter um pé glorioso, relumbrante, sabe? Como um latão reluzente, te esmagando. E ele salpicando as suas vestes com seu próprio sangue.
Já que é sangue pelo sangue, o seu vai ser vertido também. Mas não é para salvar ninguém, pelo contrário, é para sua própria condenação. É Bíblia, igreja. Chega de ser ursinho carinhoso e ficar achando que a gente vai continuar vivendo nas velhas práticas e que Jesus não vai vir cobrar. Às vezes a gente se deixa levar pelo worship e esquece quem Jesus é verdadeiramente. E eu louvo a Deus que Jesus está consertando as coisas na Igreja Mila. Vamos exaltar, vamos glorificar e vamos bendizer o nome santo do Senhor Jesus e vamos nos consertar. Vamos parar de ficar profetizando aquilo que o povo gosta de ouvir. A igreja não tem que estar cheia porque a gente está aqui para agradar. Se fosse para agradar, a gente fechava aquela porta e ia vender sorvete na cantina. Enche a igreja de salgado da tia Vilma, a igreja ia bombar. Faz só o macarrão, não prega a palavra. Aí ninguém se salva, todo mundo se satisfaz da macarronada. Não tem nem por que consertar o altar. A igreja vai padecer. O arrependimento não tem, avivamento, como foi louvado, só se a gente se converter. Vai avivar aquilo que está morto, só se estiver morto para o pecado. Mas aquele que não se arrepender já está morto, como disse ali. João 11 nos ensina: eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja vivo, não conhecerá a morte, porque passou da morte para a vida. Aquela passagem em Lázaro. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos parar de zombar da graça de Deus. De Deus não se escarnece. Ele vai cobrar cada segundo que você teve de se arrepender e não se arrependeu. Sabe esse seu pecadinho de estimação? Esse que você trata igual o seu cachorrinho? Fica tranquilo. Vai ter um pé para você, vai ter um pé para ele. Vai pisar geral. Jesus disse aqui. Entenda, ouça, se converta. Vamos parar, igreja. Nós estamos falando de uma igreja de 2000 anos atrás. O que mais precisa acontecer para a gente entender que nesse mundo não tem nada de bom para nós. Nada do que acontece lá fora é de bom para nós. Só que Satanás, ele é tão ardiloso que ele trouxe o mundo para dentro da igreja. Foi o que aconteceu em Tiatira. Então, se você vê algo de errado acontecendo, não seja conivente. Se você não tem autoridade para colocar o dedo na cara, fala com o pastor. Chama o Marcelo. Mas toma uma atitude. Tem gente que vai perder a salvação. Entenda isso, em nome de Jesus. Eu vou até melhorar minhas palavras, para que fique bem claro. Tem gente do seu lado que não vai herdar a vida eterna. E você está vendo que tem coisa errada acontecendo e você não toma um partido. Você não toma uma atitude. Pode até ser que não seja você que esteja adulterando com ela, mas você está vendo a coisa errada acontecendo. Reage. Vou orar por ela. Não. Seja mais enérgico, seja mais vivo, seja mais proativo. Jesus está voltando. E ele vai vir para amassar o seu lagar. E tem gente sentada do seu lado, que o nome dele está lá no coração. Mas não é para bem, é para pior, para condenação. A ira daquele que tudo pode. Para Deus nada é impossível. Foi dito aqui pela Aline. Imagina aquele que tudo pode com força para pisar. Aquele que não existe rival. O único a ser vencido, o último inimigo a ser vencido, Coríntios 15 nos ensina, é a morte. E a morte já foi vencida. Então para Jesus não tem rival. O que custa você acreditar nisso e viver conforme isso? Porque não basta só crer. Os demônios também creem, os demônios também temem. Só que os demônios não se arrependem. Nós temos a oportunidade de nos arrepender. Diferentemente dos demônios que são eternos pecadores, Jesus nos privou de comer a árvore da vida ainda lá no Éden. Por amor a nós, ele expulsou Adão e Eva. Senão eles tinham conhecimento do bem e do mal e eles iam comer e ser participantes da árvore da eternidade. Aí já não existiria mais graça. Nós seríamos como os anjos caídos. Só que Jesus falou, aquele que vencer vai ter um banquete e comerá do fruto da árvore da vida. O véu do templo se rasgou. Hoje nós temos livre acesso. Só que o altar ainda é santo. O santíssimo lugar ainda é santo. O véu do templo se rasgou, mas lá ainda é santo.
Você não vai entrar de qualquer jeito. Você tem livre acesso? Tem. Mas não é para viver de qualquer maneira. Não é para viver de qualquer forma. Santificação significa separado. Ou você é separado, ou você vai ser esmagado. Simples assim. Separação, santidade. Hebreus 12 nos ensina. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles conhecerão a Deus. Ou há pureza, ou há santidade, ou é conversão, ou há condenação. É simples assim, não existe uma terceira rota. Todos os caminhos, Ailson, levam a Deus. Ou justificados, vinde a mim, benditos do meu Pai, ou se prepara que você vai achar um lugar no lagar. Mesmo que você não caiba, você vai caber, porque você vai ser esmagado. Perceba isso. Será que a gente espera a volta de Cristo para Ele nos amagar? Para Ele nos amassar? Ou para Ele estender os seus braços e falar, vinde a mim, benditos, para a morada que eu preparei para vocês. Vou lhes preparar lugar. Aquele que não fizer jus do lugar que Jesus está preparando, tem um lugar preparado também, para todo mundo. Ou são as moradas eternas, ou o lagar que nós vimos aqui. Então, igreja, em nome de Jesus, gente, tem tanta coisa para ser ainda falada. Eu vou tentar correr para sortear os 5 minutos, por favor. Glória a Deus. Versículo 23, Mateus. Destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um a vós segundo as vossas obras. Aquela palavra filhos ali, não são os filhos daqueles que estavam idolatrando com a profetisa. São aqueles que estavam seguindo as doutrinas. Destruição de morte. É isso que tem guardado para quem não segue os preceitos de Cristo. Para aqueles que não vivem uma vida no altar. Pode até ser que você prolongue os seus dias aqui na terra, não pela sua vontade, porque a gente não tem esse poder, a palavra nos ensina. Mas enquanto você não se arrepender, o que está destinado para você é o que nós vimos no versículo 22. Uma grande tribulação, ser pisado, ser moído, ser espremido. E o pior, aquele que você esperava para te salvar é aquele que vai vir pisar em você. Isso deve ser o pior. Sangue misturado com lágrimas, com certeza. Com certeza. Imagina você esperar por alguém que vem para te salvar. Imagina o prédio pegando fogo e quando chega o bombeiro, em vez de ele quebrar a parede para você sair, ele vem e tranca o portão. Ele corta a água do prédio. Ah, o bombeiro chegou, ele está vindo me salvar. Não, ele implode, derruba o telhado em cima de você. É isso que Jesus vai fazer para quem não se arrepender. Você está esperando um salvador e vai vir alguém que vai te destruir. E esse é Jesus, prazer. Gente, vamos ler a Bíblia inteira. Gênesis, Apocalipse. São os filhos de Satanás e os filhos da mulher. A semente da serpente e a semente da mulher. E essa rivalidade só existe para quem não se converter. Aqueles que não se converterem já perderam. Não tem vitória fora de Jesus. Só que tem gente se enganando dentro da igreja achando que está em Cristo. Você não está em Jesus, você só toma a água daquele bebedouro. Só e oh meu Deus do céu. Única e exclusivamente isso. Só e somente. Você assiste o culto do domingo, você assiste o culto da segunda-feira, você vem e ora na quinta-feira, mas você não está enxertado na oliveira. Porque se você estivesse enxertado na oliveira, você daria bons frutos. E esses frutos, João 15 nos ensina, que glorificam o nome do Senhor. Pode até ser que a igreja não saiba os seus frutos, mas o olho, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele contempla todas as coisas. Ele está no seu Instagram, ele está na sua pesquisa, ele está no seu quarto, ele está no seu trabalho, ele está na sua condução, ele está no Uber, ele está no metrô, ele está na porta no final do culto, ele está aqui agora. E ele está sondando todas as nossas intenções. E é muito simples. Se ele percebe que o seu coração está propenso a se arrepender, amém. Mas se você percebe que você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus endurecendo o seu coração, ele continua calçado com as suas botas de cobre. Igreja, em nome de Jesus, é sério, o evangelho é sério, a salvação é séria. Ninguém aqui está brincando de igreja.
Aqui não é cosplay de igreja para os mais modernos, não. A gente aqui está falando de salvação, a gente está falando de vida eterna. A gente está falando de juízo. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E a gente zomba disso, a gente esquece isso. Perceba, no finalzinho diz que cada um de vós vai receber conforme as obras. E existe uma discussão tremenda sobre salvação, não é? Efésios 2. Nós vamos ler do 8 ao 10. Existe uma meia-verdade, não é uma heresia, que vou ter muito cuidado para falar isso, aonde nos mostra que a salvação, ela não vem pelas obras, ela vem pela fé. Amém, é exatamente isso, nós vamos ler aqui. Porque pela graça sois salvos, ou seja, o favor imerecido, por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Mas olha o que fala o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Perceba que a preposição mudou. Ninguém foi salvo para cruzar o braço. Se a Aline e o Igão chegaram aqui, se eu e a Kelly chegamos aqui há 4 anos atrás, se tem pessoas que vieram antes de mim ou depois de mim, pouco importa. É porque alguém descruzou o braço para as boas obras. Tinha alguém muito atarefado há 12 anos atrás, que cuidava de um ministério de louvor na maior igreja aqui de São Mateus, que achou tempo em casa para fazer uma oração. E você só está aqui agora ouvindo de Jesus por causa desses que não cruzaram os braços. Então a salvação não é pelas obras, a salvação é para as obras. A preposição mudou. Salvos para as boas obras. Tiago nos ensina, a fé sem obras é uma fé morta. E ninguém vai ser salvo por uma fé morta. Seremos salvos por uma fé viva, por uma fé atuante, por uma fé enérgica. A gente não pode simplesmente cruzar o braço. Talvez você não tenha a maior determinação, a maior força, o maior ânimo, mas há quem há do seu lado que tenha. Então banque esse missionário, patrocine esse missionário, dizime e oferte verdadeiramente na casa do Senhor. Vamos ver isso aqui a milhão. Talvez você não tenha ânimo para ir visitar alguém, mas traga o alimento da assistência social. Pode ter certeza que tem obreiros aqui que vão cuidar para levar a sua roupa, o seu sapato, o seu remédio, a sua oferta. Possa ser que você não tenha a aptidão, você não tenha um ânimo de entrar numa favela, mas tem gente aqui que tem. Talvez você não consiga abraçar um morador de rua, mas tem gente aqui que consegue. Então seja você que envie os enviados, financie aqueles que vão fazer. A obra é isso. Por isso que nós somos um corpo. Quem alcança é a mão, mas sem o ombro a mão está jogada no chão, pendurada. Então nós temos que fazer jus verdadeiramente a todos os membros do corpo e sermos atuantes, salvos para as boas obras. Mateus, por favor, versículo 24. Estamos indo para o final, igreja. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que a outra carga não vos porei. Essa palavra conheceram, ela vem do grego ginosco. Significa o seguinte: expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Ou seja, esses são os santos que não se prostituíram com Jezabel, nem com seus falsos deuses e seus falsos ídolos. Perceba o que Jesus tem guardado para eles. Não vos coloquei outra carga, porque servir a Cristo já é uma carga por si só. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Sim, é verdade. Mas ele também nos ensina: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é fácil? Não é. Carregar a cruz é fácil? Também não. Só que você está mediante aquilo que Jesus preparou para Tiatira, fique em paz. Mais que isso, Jesus não vai colocar. 25, por favor. Mas o que tendes,
retende até que eu venha. Essa palavra retende significa krátio em grego, agarrar a alguém a fim de manter sobre domínio. Ou seja, se você está em santificação verdadeiramente, justo, reto perante a palavra, agarra ela com unhas e dentes. Não deixe que nada nem ninguém te afaste dessa sua retidão, dessa sua santificação, dessa sua vida no altar. Não deixe nada nem ninguém, agarre. Gaste até o seu último fôlego, o seu último suspiro, mas não padeça. Vá até o fim. Jesus já vai mostrar a sua recompensa. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. 27. Com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também a recebi de meu Pai. Perceba que no versículo 26 está dizendo que aqueles que guardarem a sã doutrina serão juízes junto com Jesus. Coríntios 6 nos ensina que nós vamos julgar os anjos. Então nós temos que nos acostumar a julgarmos segundo a reta justiça. Não julgueis, tira a trave do seu olho, isso é coisa de criancinha. Nós precisamos ir além. A salvação nossa está em jogo. Tem coisa muito pesada em jogo. Jesus já está com o coração cheio dos nomes daqueles que estão fazendo jus. Só que essa pessoa pode estar do seu lado. Então, se você verdadeiramente não tomar um partido e ensinar verdadeiramente como seguir os preceitos de Cristo, agora, aquilo não é para você. Como é que você vai reger as nações? Com um cedro de ferro, quebrando como um vaso. Só que perceba, quando você quebra como vaso, não é o quebrar para condenação. Ali ainda é porque há uma oportunidade. Se nós voltarmos em Jeremias, quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, ele foi lá e fez um vaso novo. E é exatamente dessa maneira que nós temos que nos comportar. Aquele que reter a sã doutrina, ele tem a autoridade de Jesus para colocar o dedo na cara e a pessoa se consertar daquilo que ela está fazendo. E pela misericórdia do Senhor que ela se quebrante, que ela se converta, que ela se arrependa. Aí começa tudo de novo. Os cacos do vaso dentro do fogo, derretendo, uma nova forma, uma nova criatura, nas mãos do Senhor, fazendo algo novo da vida daquela pessoa. Só que quem vai fazer isso é aqueles que retiverem a sã doutrina. Mateus 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Estava falando com a pastora Marta no início do culto. A partir daqui, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a recompensa da vida eterna, ela começa a ficar mais ampla, começa a ficar melhor apresentada. Mas vamos não reter apenas o que diz aqui. As próximas igrejas vão ficar para depois. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Por favor, Mateus. A estrela da manhã não é uma recompensa qualquer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A recompensa daqueles que perseverarem em Cristo é o próprio Cristo. E se essa não for a recompensa maior para a sua vida, me perdoa. Nós gastamos 4 horas das nossas vidas aqui dentro hoje. Se essa não for a maior recompensa para você, eu não sei o que mais te oferecer. Não tem mais nada que precisa ser pregado. Se a promessa do próprio Cristo para nós não for o suficiente, eu não sei o que mais é suficiente. Pastor Tiago, o que pode ser maior que Jesus para nós? Aí sim o Maranata faz valer a pena. Porque você já saqueou o inferno com o maior número de pessoas e agora você recebe a estrela da manhã. Perceba que não é ouro, nem prata, nem nada que é perecível, é o próprio Cristo. João nos ensina que nós vamos morar em Cristo. Eu vos tomarei para mim, disse Jesus. Se isso não te alegrar, me perdoa, você está se enganando. É isso que faz a gente perseverar todos os dias em santificação, na obra, em amor, em arrependimento. Saber que Jesus vai voltar e vai voltar para nós, como herança nossa. O Pai nos prometeu o próprio Filho dele, desde que você se arrependa verdadeiramente e não se afaste dos caminhos do Senhor.
E tudo que Jesus falou aqui, desde o versículo 19, se conclui agora no último, capítulo 29, por favor, Mateus. E que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fiquem em pés. Deus abençoe pastor Rodrigo. Que profundidade. Meu Deus. Deus abençoe sua vida, a vida da pastora Kelly, do Ailson e a todos que te rodeiam. O Senhor é uma grande bênção. Um recado para os músicos